Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, gente, a partir de hoje iniciam-se as nossas aulas virtuais, né? Como que vai funcionar? Eu vou passar a apresentação para vocês, apresentando a matéria, explicando. A gente não vai se ver mais, vocês vão ouvir a minha voz ao fundo conforme eu for passando a matéria. E, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do grupo de WhatsApp que já está disponível para vocês lá na plataforma Moodle. A nossa aula de hoje é sobre critérios de ruptura. Bom, gente, nas nossas últimas aulas, a gente aprendeu a como determinar as tensões mais críticas agindo numa peça, né? A gente falou um pouquinho sobre superposição de efeitos, que é quando eu tenho mais de uma força agindo na peça, e o que isso causa na peça, né? Num momento anterior ainda, vocês já tinham aprendido a determinar tensões em X, tensões em Y, e daí quando a gente começou a ver a transformação de tensão no estado plano, eu falei para vocês que quando isso acontece, essa superposição de efeitos faz com que determinadas inclinações apareçam tensões mais críticas do que aquelas que estão na direção X e Y, né? Tá, então a gente comentou que a transformação de tensão no plano, que é para verificar em qual inclinação essas tensões mais críticas acontecem, ela pode ser feita através de equacionamento, né? Através dessas equações, né? Então aqui esse θ seria em qual inclinação essas tensões mais críticas acontecem. Ou ainda, eu poderia usar essas fórmulas para, numa determinada inclinação, achar qual é a tensão agindo nessa direção. E a gente aprendeu a determinar as tensões mais críticas pelo círculo de Mohr, que é um método gráfico que permite determinar as tensões mais críticas agindo na peça e em qual inclinação, em qual θ principal essas tensões estão ocorrendo, né? Tá, e agora, com os critérios de ruptura, a gente vai verificar qual material selecionar para que ele resista a essas tensões mais críticas, né? A intenção é essa, então você identifica todas as forças que estão agindo na peça, acha todas as tensões que estão agindo naquele elemento e seleciona um material que vai ser capaz de resistir a essas tensões que estão agindo. Verifica se aquele determinado material falha ou não falha. É para isso que serve o critério de ruptura, né? Quando eu tô falando numa situação simples, por exemplo, numa peça, tendo somente força axial agindo nele, é muito fácil de fazer a análise da ruptura da peça. Por quê? Eu tenho que selecionar um material que tem uma tensão de fratura menor do que essa tensão aqui está provocando. Como que eu vou determinar? É a força sobre a área da seção transversal. Eu vou achar a tensão nessa direção e eu tenho que selecionar um material que resista a essa tensão, né? Quando eu tenho forças em outras direções, isso não é tão simples. Aí a gente tem que fazer a transformação de tensão no estado plano, né? Então, a transformação de tensão no estado plano serve para verificar em qual inclinação acontecem as tensões mais críticas no elemento. Isso porque eu posso ter cargas axiais, cargas cortantes e momento fletor sendo gerado na peça. Tudo isso ao mesmo tempo e não separadamente, né? Então, quando eu tenho tudo isso ao mesmo tempo agindo na peça, qual é a inclinação onde eu tenho as tensões mais críticas dentro daquele elemento? Os dois critérios de ruptura que a gente vai ver hoje são critérios de ruptura para materiais dúcteis, né? Então, só para a gente lembrar o que são materiais dúcteis são materiais que deformam bastante antes de se romper, né? Então, aqui para a gente relembrar, eu tenho um diagrama tensão versus deformação, né? E aqui, ó, eu tenho no eixo da deformação, é possível verificar que um material dúctil ele tem uma deformação relativamente grande até o momento da fratura do material, né? Até a tensão de ruptura do material. E isso é o que caracteriza um material dúctil. A gente diz que o material dúctil ele falha, né? Ele tem uma deformação permanente antes de falhar. Então, de uma certa maneira, ele avisa você que ele vai falhar, porque ele já tem uma deformação aparente antes que ocorra a ruptura do material.
Material frágil já não, ele falha abruptamente, então ele não avisa que ele vai falhar, né? Quais são os materiais que fazem parte dessa classe de materiais? As ligas metálicas em gerais, né? Os materiais metálicos, eles fazem parte desse grupo. São materiais que deformam bastante antes de falhar. Os materiais dúcteis em geral, eles costumam falhar devido à tensão cisalhante. Então, o que provoca a falha do material, o que provoca o escoamento do material, são tensões cisalhantes. Então, quando eu vou estudar um critério de ruptura para material dúctil, é interessante que eu analise as tensões de cisalhamento. Por quê? Porque são essas tensões de cisalhamento que vão provocar o escoamento do material, tá? Então, o primeiro critério é o critério da máxima tensão de cisalhamento. Esse critério é conhecido também como hexágono de Tresca, né? Isso porque o método gráfico para representação desse método é um hexágono. Esse método ele foi desenvolvido por Henri Tresca, engenheiro civil, em 1868, né? E ele analisa a tensão cisalhante agindo no meu elemento estrutural. Então, como que ele faz isso? Primeiro, você determina as tensões mais críticas que estão agindo no seu estado plano. E aqui está com um pouquinho diferente o nome, devido ao estudo, mas é a mesma coisa. Então, quem que é essa tensão 1? É a tensão normal máxima que está agindo no estado plano, determinado através do círculo de Mohr. Quem que é a tensão normal 2? É a tensão normal mínima agindo no meu elemento. Então, eu determino as tensões mais críticas que estão agindo na peça e depois faço a verificação da segurança. Então, primeiro eu vou determinar as tensões mais críticas, faço a verificação da segurança. O que seria essa verificação de segurança? É verificar efetivamente se esse material vai falhar ou não. É comparar essas tensões aqui, que são as mais críticas, com a tensão de escoamento do material, né? E verificar se vai falhar ou não. Não falhando, eu posso determinar o coeficiente de segurança. E aí aqui, sempre fazer isso, né? Coeficiente de segurança mínimo para que aquele material não falhe. Então, sempre antes de determinar o coeficiente de segurança, fazer a verificação da segurança. Supondo que você vá direto para a determinação do coeficiente de segurança, observar que quando você achar um coeficiente de segurança menor do que 1, é porque na verdade o material escoa, né? O material não resiste. Essa tensão aqui, esse sigma escoamento, é a tensão de escoamento que foi obtida num teste de tração para aquele material, né? Qual que é a tensão cisalhante de escoamento? É a tensão normal de escoamento dividida por 2, né? Então, o coeficiente de segurança, ele relaciona a tensão máxima que o material suporta, que é um valor teórico obtido no método experimental, com a tensão que está agindo naquele estado plano. Essa tensão aqui, é a tensão que você obteve através de um círculo de Mohr. Então, eu estou relacionando a tensão máxima que o material suporta com a tensão que está agindo naquele momento, para determinar qual é o coeficiente de segurança. Um outro critério que pode ser utilizado é o critério da máxima energia de distorção. O critério da máxima energia de distorção, ele relaciona a quantidade de energia necessária para promover a distorção do material até que esse material escoe, né? Então, eu estou verificando aqui quantidade de energia necessária para provocar o escoamento. Ele é conhecido também como critério de von Mises, porque ele foi desenvolvido por von Mises. Von Mises é um matemático que desenvolveu esse método. Esse método, ele relaciona então a equação da elipse com as tensões mais críticas que estão agindo na peça, né? Então, eu tenho lá também a tensão normal máxima, a tensão normal mínima. Eu vou verificar através da equação da elipse, vou comparar com a tensão de escoamento obtida no teste de tração. Então, esse valor aqui, é aquele valor que já é tabelado, que já é conhecido, correto? E vou verificar se esse material falha ou não. Então, primeiro faço a verificação da segurança através da equação da elipse, comparando com a tensão normal de escoamento obtida para o material no método experimental. Verifico se o material vai falhar ou não. Se o material não falhar, eu consigo determinar, então,
qual é o coeficiente de segurança que eu devo utilizar para aquela peça. Feito isso, eu consigo representar também graficamente. Então, dentro da elipse, a região segura. Então, aqui, ó, eu tenho a tensão normal máxima, eixo da tensão normal mínima. Essa área, ela é delimitada pela tensão normal de escoamento, que foi obtida no teste de tração, que é um valor tabelado e conhecido para todos os materiais. E a tensão normal máxima e mínima estando dentro dessa região é porque o material resiste, o material não falha. Então, vamos fazer um exemplo. Verifique a segurança do elemento estrutural considerando o estado plano de tensões indicado abaixo e que a tensão de escoamento para esse material é 250 megapascal. Faça a verificação utilizando item A, o critério da máxima tensão de cisalhamento, item B, o critério da máxima energia de distorção. Então, vou anotar os dados aqui, né? Então, a tensão de escoamento para esse elemento estrutural é 250 megapascal, né? E vou anotar os dados da tensão que está agindo lá no meu estado plano. Então, ó, a tensão em X, setinha saindo, mais 50 megapascal. Tensão em Y, setinha entrando, menos 10 megapascal. Tensão de cisalhamento agindo no estado plano. Vou olhar aqui à direita do estado plano, a seta tá para cima, né? Então, mais 40 megapascal. Aqui não tá pedindo coeficiente de segurança, tá pedindo só para verificar a segurança, pelos dois critérios, né? Então, vamos fazer primeiro pelo critério da máxima tensão de cisalhamento. Então, ó, o primeiro passo para eu verificar a segurança é determinar quais são as tensões mais críticas agindo na peça. E a gente vai fazer isso através do círculo de Mohr, né? Então, eu tenho lá tensão em X, tensão em Y, tal XY, né? Marca o ponto X e o ponto Y, traça a reta XY, desenha o círculo de Mohr, né? Isso a gente já sabe. O ponto médio da circunferência é a tensão em X mais a tensão em Y dividido por 2. Então, a tensão em X, 50 megapascal, mais menos 10 megapascal dividido por 2. Então, eu achei que a tensão aqui no ponto médio da minha circunferência é 20 megapascal. É a tensão média, correto? A direção de rotação é sempre da reta XY em direção ao eixo da tensão normal a menor distância possível. Então, aqui está o meu 2θp. Oposto ao 2θp, eu tenho o cateto oposto. E aqui fazendo parte do 2θp, eu tenho o cateto adjacente, né? Do centro da circunferência até a extremidade, eu tenho o raio. Então, hipotenusa, que é o raio ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, um cateto é o próprio tal, né? 40. Aqui, apesar de eu ter pegado essa parte de baixo, como eu tô falando aqui de relação trigonométrica, não tem sinal, né? Não é menos 40, é apenas 40. O outro cateto, ó, a tensão no ponto médio é 20. A tensão aqui nesse ponto é 50. Então, para eu achar esse cateto, ó, eu fiz 50 menos 20, que dá 30. Então, 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, aplico a raiz quadrada dos dois lados da igualdade para conseguir sumir com esse quadrado, para conseguir cancelar. Então, eu cheguei que raio é igual a 50. Isso também é a tensão de cisalhamento máxima. Então, a tensão de cisalhamento máxima é 50 megapascal. Tensão normal máxima é a tensão normal média mais um raio. Tensão normal média 20, mais raio 50, então a tensão normal máxima é 70 megapascal. A tensão normal mínima é a tensão média menos um raio. Tensão média 20, menos raio 50, menos 30, tá? Agora, ó, para fazer a verificação de segurança, é isso aqui que eu uso. Então, ó, eu tenho que primeiro analisar se essa tensão normal máxima e mínima, se elas têm sinais opostos ou se ela tem o mesmo sinal. Se ela tem o mesmo sinal, não tem equacionamento. Eu apenas vou comparar o valor dela com o valor da tensão de escoamento teórica
e tem que ser menor, né? Quando ela é oposta, né, quando eu tenho uma tensão positiva e uma tensão negativa, eu tenho que fazer o equacionamento, que é o nosso caso, né, porque a tensão normal máxima positiva, tensão normal mínima negativa, tá? Então, só pra gente relembrar, aqui eu só mudei a incógnita que representa, mas é a mesma coisa. Então, ó, tensão normal máxima é o sigma 1, tensão normal mínima é o sigma 2. Então, sigma 1 positivo, sigma 2 negativo, a gente vai fazer o equacionamento aqui dos sinais opostos, correto? Então, ó, em módulo, tensão 1 menos tensão 2 tem que ser menor ou igual a tensão de escoamento. A tensão 1, 70 menos 30, tem que ser menor ou igual a 250. Então, em módulo 100 tem que ser menor a 250. Se essa afirmação aqui for verdadeira, né, se 100, no caso aqui 100, realmente é menor do que 250, então esse elemento resiste, esse elemento não falha, né? Agora, se fosse maior do que 250, daí o material falharia, correto? Tá, então a gente fez a verificação, a equação é verdadeira, o material resiste, o material não falha. Como que eu vou fazer agora essa representação gráfica? Então, ó, tensão 1, que é a tensão normal máxima, nesse eixo. Tensão 2, que é a tensão normal mínima, nesse eixo. Indico aqui a tensão de escoamento do material. Então, aqui tá a origem, positivo, positivo, né? Negativo, negativo. Traça uma reta e fecha o hexágono, No eixo da tensão 1 é a tensão normal máxima, né? Se aqui tá a origem, aqui é positivo 70. Tentei fazer em proporção para ficar mais ou menos. No eixo da tensão normal mínima, eu vou indicar a tensão normal mínima. Aqui tá a origem, como é negativo, aqui ó, menos 30. Quando eu traço aqui esse ponto no plano cartesiano, esse ponto ele tem que estar dentro do hexágono. Se esse ponto estiver dentro do hexágono, é porque o material resiste. Se esse ponto ficar fora do hexágono, é porque o material falha, né? Matematicamente, a gente já sabia que resistia, mas aí agora eu estou fazendo a representação dentro do hexágono de Tresca. Então, ó, esse primeiro aqui, o item A, a gente fez a verificação da segurança através do critério da máxima tensão de cisalhamento ou hexágono de Tresca. Então, primeiro, a gente determinou as tensões mais críticas através do círculo de Mohr, fez a verificação da segurança através do equacionamento e fez a representação gráfica no hexágono. Agora, eu vou fazer a verificação da segurança através do critério da máxima energia de distorção, ou elipse de von Mises, tá? Como a gente já tem as tensões mais críticas, eu não preciso determinar as tensões mais críticas novamente. Mas, se a gente já não tivesse feito o círculo de Mohr, esse seria o primeiro passo, determinar as tensões mais críticas através do círculo de Mohr. Como a gente já fez isso, agora eu vou direto para a equação da elipse. Então, eu tenho lá a equação da elipse, tem que ser menor ou igual à tensão de escoamento ao quadrado, né? É essa fórmula aqui, ó. Aqui só tá igual, mas, por exemplo, ó, eu tenho a tensão de escoamento aqui é 250. Ela não tem que ser igual. Se ela for menor, também tá ok, né? Se eu estiver trabalhando com uma tensão menor do que a tensão de escoamento, tá correto. Então, não é só igual, é menor ou igual, né? Então, ó, tensão máxima, tensão 1 ao quadrado, menos tensão 1 vezes tensão 2, menos tensão 1 vezes tensão 2, mais tensão 2 ao quadrado, tem que ser menor ou igual a tensão de escoamento ao quadrado, tá? Então, ó, resolvendo essa equação matemática aqui, dá 7.900, menor ou igual, 250 ao quadrado, 62.500. É verdadeiro? 7.900 é menor que 62.500? Sim, isso é verdadeiro, correto? Então, esse elemento estrutural resiste, ele não falha, tá? Agora, para fazer a representação na elipse de von Mises, uma observação importante. A elipse de von Mises, ela bate nas 6 pontas do hexágono, né? Então, a elipse, ela engloba o hexágono de Tresca, né? Eu fiz aqui até junto para ficar claro isso, tá?
Então, ó, a representação é muito parecida. Eu tenho aqui o eixo da tensão normal máxima, tensão 1, o eixo da tensão normal mínima, sigma 2. Eu vou representar aqui a tensão de escoamento do material, que foi obtida no teste de tração, correto? E no eixo da tensão normal máxima, eu vou indicar a tensão normal máxima. No eixo da tensão normal mínima, vou indicar a tensão normal mínima. O ponto dentro desse plano cartesiano tem que estar dentro da elipse. Se ele estiver fora, é porque o material falha. A gente já tinha feito essa verificação matematicamente. E agora a gente está fazendo essa verificação gráfica, né? O hexágono de Tresca, ele é um método um pouco mais conservador do que a elipse de von Mises, ó, porque eu posso ter alguns casos aqui nessas regiões aqui, ó, que estão aqui entre o hexágono e a elipse, que vai falhar para um critério, mas não vai falhar para outro, né? Então, cada critério tem aí uma rigidez específica, né? Então, se eu posso ter aqui, por exemplo, uma aplicação onde eu não preciso ser tão rigorosa e utilizar o critério de von Mises como meu critério, né? Ele é menos conservador. Então, ó, só para fazer um resuminho. Primeiro, a gente determinou as tensões principais através do círculo de Mohr, um círculo biaxial. A gente verificou a segurança pelo critério, então aqui a gente fez pelos dois critérios, mas poderia ser através de um só, né? Vai depender do que você necessita. E a gente fez a representação gráfica através do critério, ou o hexágono de Tresca ou a elipse de von Mises. Exemplo 2. O estado plano de tensões ocorre em um ponto crítico num componente de máquina feito de aço. Uma série de ensaios de tração mostrou que a tensão de escoamento é 250 megapascal para este tipo de aço utilizado. Determine o coeficiente de segurança em relação ao escoamento utilizando o critério da máxima tensão de cisalhamento, critério da máxima energia de distorção. Então, agora, está pedindo para a gente o coeficiente de segurança, mas não faz sentido determinar o coeficiente de segurança sem ter certeza que aquele material resiste, que aquele material não falha. Então, o primeiro passo, vamos achar as tensões críticas, né? Vamos achar as tensões críticas, vamos verificar a segurança primeiro, para daí determinar o coeficiente de segurança, tá? Então, ó, eu comecei aqui anotando os dados, a tensão de escoamento do material obtido no teste de tração, 250 megapascal, a tensão na direção X, eu tirei do estado plano, né, voltando aqui, ó, então na direção X, eu tenho aqui a minha seta saindo do meu estado plano, do meu elemento, então mais 80 megapascal. Na direção Y, a seta está entrando no meu elemento, então menos 40 megapascal. E a tensão de cisalhamento agindo no elemento, eu olhei aqui à direita do estado plano, correto? Então tá para cima, mais 25 megapascal. Marquei aqui ponto X e Y, né? Interliguei X e Y, tracei o círculo de Mohr, né? Da reta XY em direção ao eixo da tensão normal, a menor distância possível é o meu θ principal. Oposto ao θ principal é o cateto oposto, encostado aqui no θ principal é o cateto adjacente. Então, a tensão média agindo aqui nesse estado plano é a tensão em X mais a tensão em Y dividido por 2. Tensão em X, 80 megapascal, mais a tensão em Y mais menos 40 dividido por 2. Então, a tensão no ponto médio é 20 megapascal. Para determinar o raio, quanto vale o raio? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu tenho que o raio vai ser igual, ó, um cateto é o próprio tal, né? Rebatendo lá no eixo da tensão, ó. Então, um cateto é 25. O outro cateto, eu vou fazer 80 menos 20, que é a tensão no ponto médio, para determinar o valor desse cateto. Então, ó, eu fiz aqui a tensão nesse ponto, que é 80, menos a tensão no ponto médio, que é 20, deu 60. Então, 25 ao quadrado mais 60 ao quadrado é o raio. Então, o raio é igual a 65 megapascal.
Para determinar as tensões principais, as tensões mais críticas, então, ó, a tensão normal máxima é a tensão normal no ponto médio do círculo de Mohr mais um raio. Tensão normal média mais um raio. Então, 20 mais 65, tensão normal máxima 85. A tensão normal mínima é a tensão no ponto médio menos um raio. 20 menos 65 menos 45 é a tensão normal mínima. Para fazer a verificação de segurança agora, eu preciso analisar o sinal dessas tensões. No caso aqui, eu tenho a tensão máxima positiva e a tensão normal mínima negativa, né? Então, ó, elas têm sinais opostos. Então, ó, sinais opostos, eu preciso fazer o equacionamento. Não é simplesmente comparar com o valor da tensão de escoamento, né? Isso para fazer a verificação da segurança. Lembrando que a tensão 1 é a tensão normal máxima e a tensão 2 é a tensão normal mínima. Então, ó, fazendo a verificação da segurança pelo critério da máxima tensão de cisalhamento, então eu tenho lá que tensão 1 menos tensão 2 em módulo tem que ser menor ou igual à tensão de escoamento. Tensão 1, 85, menos 45 tem que ser menor ou igual a 250. Menos da fórmula, menos da tensão normal mínima, correto? Então, em módulo 130 é menor do que 250? Essa equação está verdadeira, correto? Então, é porque o material resiste, o material não falha, tá? Fazendo a representação, então, ó, eixo da tensão normal máxima, eixo da tensão normal mínima, delimita o hexágono pela tensão de escoamento que foi determinada no teste de tração. Então, ó, a tensão de escoamento do material é 250 megapascal, então 250 e 250 no lado positivo, menos 250, menos 250 no lado negativo. No eixo da tensão normal máxima, eu vou indicar a tensão normal máxima, né? Então, aqui tá 250, a tensão normal máxima deu 85. Coloquei aqui mais pertinho do zero, porque eu não fiz muito grande, né? No eixo da tensão normal mínima, eu vou representar a tensão normal mínima, que é menos 45. Então, aqui tá a origem, eu representei aqui embaixo, menos 45, né? Marcando esse ponto aqui no plano cartesiano, tá dentro da região segura, né? Dentro do hexágono. Qualquer ponto dentro do hexágono é porque o material resiste. Tá, fazendo a verificação que o material resiste, agora eu posso determinar o coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança pelo critério da máxima tensão de cisalhamento, ele é a tensão de cisalhamento de escoamento experimental, obtida no teste de tração, sobre a tensão de cisalhamento máxima que você determinou no círculo de Mohr. Então, ó, a tensão que foi obtida no teste de tração, que é a tensão experimental, ela é a tensão normal dividido por 2. Tensão normal de escoamento dividido por 2. A tensão normal de escoamento é 250, dividido por 2, 125 megapascal. 125 megapascal. E a tensão máxima de cisalhamento que foi obtida no círculo de Mohr é o raio, que deu 65 megapascal. Sobre 65 megapascal. Então, o coeficiente de segurança que deve ser utilizado nesse elemento estrutural é 1,92. Isso pelo critério da máxima tensão de cisalhamento. Agora, vamos fazer pelo critério da máxima energia de distorção. Então, ó, o primeiro passo é sempre determinar as tensões mais críticas. Como a gente já determinou, não preciso fazer novamente, né? Então, eu vou aplicar aqui a equação da elipse, comparando a equação da elipse com a tensão de escoamento do material. Então, ó, tensão normal máxima ao quadrado, menos tensão normal máxima vezes tensão normal mínima, mais tensão normal mínima ao quadrado. Para o material resistir, ela tem que ser menor ou igual à tensão de escoamento do material ao quadrado, né? Então, resolvendo essa equação matemática, eu cheguei em 13.075, né? 250 ao quadrado, 62.500. 13.075 é menor que 62.500? É menor. Então, está ok, esse material resiste. Sabendo que esse material resiste, eu posso, então, determinar o coeficiente de segurança do material. Então,
Então, ó, a fórmula para determinar o coeficiente de segurança do material pelo critério da máxima energia de distorção é: equação da elipse é igual à tensão de escoamento sobre o coeficiente de segurança ao quadrado. O que aconteceu aqui, ó? Como a gente quer determinar o coeficiente de segurança, eu tirei esse parênteses, né? Coloquei tensão de escoamento ao quadrado sobre coeficiente de segurança ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Eu só desmembrei esse parênteses. Por quê? Porque o valor da tensão de escoamento eu sei quanto vale, eu só não sei quanto vale o coeficiente de segurança, correto? Então, ó, essa equaçãozinha aqui, ó, a gente já sabe o valor, a gente já determinou aqui anteriormente, ó, 13.075, 250 ao quadrado, 62.500 sobre coeficiente de segurança ao quadrado. Agora, pega o coeficiente de segurança ao quadrado, ó, e passa para cá multiplicando, né? Pega o 13.075 que está multiplicando e passa para cá dividindo. A gente não quer o valor de coeficiente de segurança ao quadrado, né? A gente quer o valor de coeficiente de segurança. Tudo que eu aplicar dos dois lados da igualdade é válido. Então, eu aplico raiz quadrada dos dois lados para conseguir cancelar aqui com esse quadrado. Então, eu fico que coeficiente de segurança é igual a raiz de 62.500 dividido por 13.075. Então, o coeficiente de segurança pelo critério da máxima energia de distorção é 2,19, né? E para fazer a representação gráfica, poderia ter desenhado só a elipse, né? Não precisaria ter desenhado o hexágono. Eu desenhei só para vocês observarem que o hexágono está dentro da elipse, né? Ele encosta, a elipse encosta nas 6 pontas do hexágono. No eixo da tensão normal máxima, eu vou indicar a tensão normal máxima, que foi mais 85. No eixo da tensão normal mínima, eu vou indicar a tensão normal mínima. Aqui está a origem, então aqui embaixo, menos 45. Marcando esse ponto no plano cartesiano, tem que estar dentro da elipse, porque dentro da elipse é a região segura. Se tivesse fora da elipse, o material falharia, tá? Então, aqui um resumo, para determinar o coeficiente de segurança, como eu devo proceder? Primeiro, determinar quais são as tensões mais críticas agindo no elemento, quais são as tensões principais, então, através do círculo de Mohr biaxial. Segundo passo, verificar a segurança pelo critério indicado. Eu nunca vou direto determinar o coeficiente de segurança. Por quê? Porque o material tem que resistir primeiro para eu determinar esse coeficiente de segurança, né? Não faz sentido determinar um coeficiente de segurança de um material que eu já sei que falha. Então, primeiro verifico a segurança. Se o material resistir, eu determino o coeficiente de segurança pelo critério indicado. Somente se for assegurada a segurança, né? Se não for, o material falhou e você parou aí. Você não determina coeficiente de segurança de material que falha. E o último passo é fazer a representação gráfica do critério, ou do hexágono ou da elipse. Gente, terminei a minha aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no grupo de WhatsApp para tirar dúvidas a respeito dos exercícios que normalmente a gente fazia no final das nossas aulas. Agora, esses exercícios vão ser disponibilizados na plataforma Moodle, no esquema de tarefa, como já foi disponibilizada a nossa última lista de exercícios, tá? Então, vai ficar disponível lá na plataforma. Normalmente a gente fazia na mesma aula, né? Mas como agora a gente tá num esquema um pouquinho diferente, depende do sinal de internet e de N fatores aí para vocês, então para não sobrecarregá-los, eu vou dar um prazo maior, né? Assim como já foi a nossa primeira lista, agora o prazo será sempre de 1 semana. Então, as tarefas da aula de hoje vocês têm até a semana que vem para me entregar via Moodle, via tarefa do Moodle. Tá bom, gente? Muito obrigada, então. Tchau, tchau.